que mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Oi, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Papo Imobiliário, o podcast que conecta você ao que está rolando de mais atual e relevante no nosso mercado. Seja você construtor, corretor, empresário ou que de alguma forma participa desse mercado. Hoje eu estou com um convidado muito especial, um grande amigo, mas antes de apresentá-lo, eu quero falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, que sem eles isso aqui não estaria acontecendo. A Prefeitura de Arapiraca, Perucaba Bairro Planejado, o Grupo Alamedas, Sidney Calixto, Comercial Casa Nova e Plan Arquitetura e Urbanismo. A pessoa que está aqui hoje é uma pessoa muito importante, muito especial, e a gente vai ter um episódio hoje super diferente, né? É um cara que entende de presença, de identidade e que transforma marcas através do digital. Mas ele tem uma bagagem aí um pouco diferente, né? Ele passeia pela arquitetura, pela música e mais um bocado de coisas. Eu vou deixar ele falar um pouco da trajetória dele. Seja bem-vindo, Luan Carlos. É um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu queria que você falasse assim, como é que você passou por tudo isso, arquitetura, você já foi cantor, já cantou para milhares de pessoas e hoje você é mentor, você é estrategista digital. Eu sou sua mentorada e posso dizer que você faz um trabalho diferenciado, por isso que você está aqui hoje, porque o pessoal do mercado imobiliário precisa aprender um pouco mais sobre isso. Me fale como é essa transição, um pouco da sua trajetória. Então, Natália, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É uma honra muito grande estar aqui com você, é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês que estão em casa. Eu venho acompanhando a trajetória do seu podcast, inclusive eu te apoiei, né, quando você pensou em voltar com esse projeto. Falei da importância que isso tem para o mercado imobiliário da nossa cidade. E é uma honra muito grande estar falando sobre esse assunto, ou esses assuntos, né? Você falou que tem uma bagagem muito grande, mas antes de falar da minha bagagem, eu preciso falar de propósito, né? Tudo que eu faço tem um propósito. E eu não sou o cara que me limita por certificações, por cursos, por formações. Eu sou o cara que realmente entendeu que o meu propósito é servir. Em qualquer coisa que eu coloque a mão, eu vou servir bem feito e vou fazer aquilo que é necessário ser feito com eficiência, tá? Então, de fato, sou técnico em edificações de formação, já cursei arquitetura, tenho escritório de arquitetura há mais de 14 anos, há mais de 15 anos na realidade, né? A gente já está em 2015, em 2025, perdão, desde 2012 que eu sou formado. Já fui músico profissional, hoje eu não vivo mais da música, mas música é o que sou. E existe muito essa diferença, né? Por isso que eu falo do propósito, porque as pessoas precisam entender que propósito não está vinculado a uma formação. Hoje as pessoas acabam achando que propósito está ligado a um diploma. Ah, porque eu sou médico, eu fiz medicina, então eu sou médico. Mas se você fizer alguma merda e o conselho tirar o teu registro, você vai ser o quê?
Então, não é sobre o diploma que você carrega, mas sim sobre a essência que você tem naquele que te criou, que foi Deus. Então, você precisa entender para que, de fato, você veio à Terra. E o lance de ser médico, o lance de ser engenheiro, o lance de ser arquiteto, é somente um título. Se tirar aquilo, quem é você realmente na essência? O que realmente você veio fazer? A quem você realmente veio servir? Qual a transformação que de fato você entrega? E é necessário você que é corretor, você que é construtor, você desse meio imobiliário, né? Porque as pessoas acham que a tua parada aqui se resume somente ao corretor. Não, existe uma gama de serviços que está vinculada ao ramo imobiliário. E isso aqui pode contribuir muito com a jornada de muitos empresários que estão do outro lado. Então, é essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. E eu acredito não, a gente vê que essa questão de diploma já caiu muito por terra. Isso já mudou um bocado. E a gente vê tantas pessoas que transformam vidas, que contribuem com a vida do outro e impactam realmente, que muitas dessas pessoas hoje em dia não têm curso superior. São outras profissões que a gente viu surgir, que surgiram, né, com esses novos tempos, e isso realmente caiu muito por terra. Exato. E isso é bom. Isso não é algo ruim, porque, de fato, você mostra para as pessoas que não é sobre um título, e sim sobre a transformação. Quantas pessoas aí, quantos terapeutas, por exemplo, hoje não entregam mais resultado do que psicólogos formados há muitos anos? Porque eles entenderam realmente que a transformação não está naqueles anos que eles tiveram de literatura. Também não estou dizendo aqui que os psicólogos não têm bagagem suficiente para ajudar as pessoas, mas eu falo que são processos distintos. E as pessoas hoje entendem que o propósito vai além do que somente um mero diploma. Sim, e eu sou advogada por formação, né? E a gente vê que a faculdade, né, que o curso superior ali, aquela trajetória, ela é um requisito que você tem que cumprir. Exato. Mas o seu diferencial não vai estar ali. Não, vai estar na especialização que você faz, no estudo que você se dedica em casa, nas horas que não estão ali na faculdade. Exato. Da mesma forma, as outras profissões. Um psicólogo que faz uma especialização, que faz um curso por fora, né, que entende um pouco mais do que ali o que a faculdade oferece. E tem um ponto muito importante que contribui também com esses pontos que você acabou de falar, né? A especialização. Eu falo de estudo de campo. O estudo de campo realmente é o que vai fazer você ter resultado. Me fala hoje qual é a faculdade, qual é a formação que ensina o profissional a vender. Nenhuma faculdade ensina você a vender. Nenhuma. As faculdades te ensinam o que é necessário para você exercer tal profissão. Agora, o que vai fazer você ter, de fato, o resultado vai ser a sua base de como você vai se relacionar com as pessoas. Que foi uma coisa que você falou no início com relação à minha apresentação. Que, de fato, eu sou especialista em pessoas. Eu passei muito tempo da minha vida buscando entender como que as pessoas funcionam para que eu consiga pegar todas essas coisas que eu faço, seja música, seja arquitetura, seja marketing, seja venda, eu consegui me conectar com as pessoas nos mais variados níveis e nas mais variadas classes. Então, hoje eu consigo sentar nas mais variadas mesas exatamente porque eu sei como chegar e como sair. Eu sei como me comunicar. Esse é o grande segredo para qualquer formação ter resultado. Então, se você é corretor, velho, não se preocupa tanto com uma formação, com uma especialização. Agora, busque conhecer o cara que você quer chegar. Procure conhecer a pessoa que você quer vender. Procure conhecer o cliente, o prospecto que, de fato, você quer atingir. Aí sim você vai ter o resultado que você espera. Porque você vai conseguir entender qual a necessidade que aquela pessoa tem. Porque venda nada mais é do que um relacionamento muito bem executado. Porém, contudo, todavia, para que eu venda algo para alguém, eu preciso entender qual a necessidade que ela tem. Então, quando eu sano uma dor e eu faço um relacionamento muito bem executado, a venda acontece de forma natural. E eu vou mais além um pouco e já puxo um gancho aqui, Luan. É preciso entender sobre pessoas, sobre o comportamento das pessoas, sobre vendas. Hoje em dia, sobre o meio digital. É uma realidade, a gente não tem como fugir, não tem profissional hoje que não precise
estar dentro disso, que não precise estar imerso e inserido no meio digital. Você é um especialista nisso. Também. Você tem visto como tem funcionado essa dinâmica dentro das mais variadas profissões, dos mais variados segmentos, Isso. principalmente no mercado imobiliário. O que é que você acha que as pessoas precisam entender sobre posicionamento? Porque muitas delas ainda acham que posicionamento é você tirar fotos bonitas de si, do profissional, e colocar ali, vai estar se posicionando como um bom profissional. Exato. E tirar fotos, no caso do corretor de imóveis, dos imóveis. Tirar fotos bonitas dos imóveis e postar sempre nas suas redes. E também tirar pedido, né? Fazer a venda. Acha que isso vai fazer... Muitas pessoas ainda trabalham sobre esse viés, achando que isso vai fazer com que sejam profissionais bem-sucedidos. E a gente sabe, você Não melhor é assim. que ninguém sabe que não é assim. Não mesmo. Né? Então, o que é que você enxerga dessa questão do posicionamento, principalmente voltando para o nosso mercado, o mercado imobiliário hoje, que essa galera está precisando dar um... Perfeito. As pessoas precisam entender que não é sobre a foto. Ah, Luan, mas não tem que ter foto bonita? Tem que ter, porque as pessoas compram primeiramente com aquilo que elas veem. Então, se você vê um profissional que anda todo desalinhado e achar que aquele cara vai vender, não vai, tá? Isso é um fato. Porém, não é somente sobre a foto arrumada. Aquele cara, ele tem que ser arrumado. Não é sobre o que ele mostra, é sobre também o que ele é. Então, muitas das vezes eu falo para os corretores que são mentorados meus, cara, se você é o cara que não anda de blazer na rua, então quando você for fazer sua foto profissional, não anda de blazer. Porque as pessoas vão ter um choque de realidade se te veem no Instagram de blazer e te encontrar no meio da rua e você não usa blazer. Eu ando assim porque todos os dias eu ando assim, a maior parte do tempo eu ando assim. Hoje eu estou em muitas palestras, hoje eu participo de muitas reuniões de negócio, então na maioria das vezes eu estou alinhado dessa forma. Então se alguém me encontrar na rua assim, não vai estranhar, dizer, pô, por que aquele cara no Instagram é assim e por que na rua ele não é assim? Então você que é corretor, saiba realmente quem você é na sua essência para que as suas fotos que vão ser postadas no Instagram traduzam isso. Assim como também o lance de você postar a foto dos imóveis. Tem muitos corretores que você vai olhar a rede social que só tem casa, escritório para alugar, sala para alugar, não sei o quê. Velho, o cara quer saber quem é você. Quem é essa pessoa aqui, o dono desse Instagram, o que é que ele faz? Porque as pessoas não se conectam com aquele imóvel, as pessoas se conectam com você. Muitas das vezes o cara não quer comprar, não é porque ele não gostou daquele imóvel, é porque ele não te conhece. E quem é você como profissional? Quem é você como pessoa? O que é que você entende do seu negócio? O que é que você domina dentro do teu nicho? Exatamente, né? Isso é que é necessário você demonstrar na sua rede social. Então, muitas pessoas acabam olhando somente para o produto ele vai ter que ter. Mas, se eu fosse dar uma dica para você, divida o seu Instagram em 3 sessões. A sua vida pessoal, você como pessoa, o que você tem como autoridade e os produtos que você carrega. Aí sim a pessoa vai olhar ali para o teu Instagram e vai entender exatamente quem você é na essência, o que de fato você domina e o que de fato você oferta. Se eu fosse dividir por quadradinhos ali nos seus posts, eu uso sempre a regra dos 9 quadradinhos. Então, geralmente, eu coloco quem eu sou, eu coloco o que eu faço e eu coloco o que eu entrego. Então, se você entender que todas as vezes que você for fazer uma publicação ali na sua rede social, você mostrar detalhadamente exatamente esses 3 pontos, a pessoa nunca vai ficar confusa quando chegar no teu Instagram. A pessoa vai dizer assim, pô, fulano de tal é um cara bacana, fulano de tal é um cara que é um mega profissional e olha só a qualidade dos produtos que ele tem, olha só a qualidade dos imóveis que ele demonstra, olha só os imóveis que ele capta, porque o corretor é muito disso, né? O corretor é diferente de um cara que tem um supermercado. O corretor, ele consegue escolher o que ele vai vender. É diferente do cara do supermercado, que geralmente ele já recebe ali um pacote pronto da indústria, né? E às vezes ele tem que ter aquele produto até quando é ruim. Você pegou ele é obrigado a ter. Num ponto super importante, crucial para o nosso mercado. Porque você falou assim, o corretor ele pode escolher. Uhum. Mas, infelizmente, o que eu vejo muito, as pessoas não escolhem. Não. Os corretores, eles não escolhem. A maioria. É claro que existe uma parcela que é mais criteriosa, que eu vejo como profissionais mais seletos, mais criteriosos. Mas
muitos corretores não escolhem, eles pegam qualquer coisa, produto bom, produto ruim, produto não confiável, produto que não tem segurança jurídica para o seu cliente. A gente vem batendo muito nessa tecla aqui, eu venho batendo muito nessa tecla com os meus convidados. E já puxou um gancho para dizer para você que está assistindo, que já é corretor há algum tempo ou que está iniciando na carreira, principalmente para você que está iniciando. Seja muito seletivo na escolha do seu produto. Escolha bons produtos de construtores, de construtoras, de empresas renomadas, como o Grupo Alamedas, que tem uma cartela, uma gama de produtos fantásticos, desde o alto padrão ao médio padrão. Você tem aí o condomínio Sierra, que é um condomínio de alto padrão, um dos melhores de Arapiraca, sem dúvida, um dos melhores locais para morar. Você tem o Pôr do Sol Residência, que são apartamentos na região ali próximo ao FAO, em frente ao FAO, apartamentos num lugar maravilhoso. O nome por si só já fala, o pôr do sol de lá é fantástico. A área é uma área privilegiada. Lá do lado a gente tem o Sementeira, que é um condomínio fechado também. A gente, inclusive, está com a campanha Casa do Sonho Sementeira, que é uma excelente oportunidade para você conhecer esse produto, mostrar o teu cliente, ofertar o teu cliente e fazer uma boa venda. Então, seja muito seletivo em relação ao produto que você coloca no mercado, que você vincula o seu nome. Exatamente. Esse é o ponto. É a vinculação. Às vezes o cara não sabe como se posicionar e acaba pegando qualquer coisa. Então, posicionamento não é só sobre a foto que você posta no Instagram. Posicionamento é o que você fala, é a bandeira que você defende, é como você trata a tua esposa, teus filhos, a tua família, é o produto que você trabalha. Isso diz muito sobre a pessoa que está posicionada no mercado. Às vezes o cara é todo esbagaçado na casa, às vezes o cara não se comunica muito bem, às vezes o cara pega qualquer coisa e quer passar credibilidade para as pessoas vendendo produto de alto padrão. Não vai, moço. Não é assim que funciona. Vale um aviso, né? Você quer ser um profissional melhor a cada dia, lamento ou não, mas você vai ter que ser uma pessoa melhor. Muito melhor. Né? Isso é óbvio, porque o lance da vibração, eu sei que você é uma pessoa que acredita muito em vibração, isso acaba transmitindo para as pessoas. Às vezes, quando você quer fingir ser uma coisa que você não é, você transmite para as pessoas e não é que você está forçando o mal, você está fingindo o mal. É porque realmente a verdade, ela transparece. E você pode falar o oposto. Se aquilo não for verdade dentro de você, as pessoas sentem. De alguma forma, aquilo ali vai ser comunicado. Exatamente. Por muito tempo eu já vendi colchão também, né? Porque quando eu falo que eu sou vendedor, eu sou realmente vendedor. Independente da profissão que eu esteja exercendo, eu sou vendedor. Então, por muito tempo eu já vendi colchão e eu sempre falava para os monitores que iam comigo: cara, só fala aquilo que de fato o produto de fato fez com você. Se o produto te ajudou somente a dormir melhor, só fala que o produto te ajudou a dormir melhor. Não fala que diminuiu teu diabetes, não fala que melhorou tua hipertensão. Não fala que sanou tuas dores se for mentira. É porque o cara que está do outro lado, ele vai sentir. Sim. E eu gosto de falar a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente entra em todos os locais da forma correta. Então, isso é posicionamento. Seja na música, seja vendendo colchão, seja no marketing, seja na onde for, você sempre vai me ouvir falando a verdade. Ah, Luan, então quer dizer que você é o direitão, você é o bambambam. Não, eu busco ser o melhor naquilo que eu faço. Somente isso. Acabou. Só busco ser justo, porque a justiça ela vem para mim também na mesma proporção. Sim. É isso que eu acredito, tá? Isso é posicionamento. E a gente falou de bons produtos já, a gente falou de propósito. E eu sei que você tem aí uma novidade dentro do mercado imobiliário, Sim. da arquitetura, um projeto inovador dentro da nossa cidade, dentro de Arapiraca. Exato. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que é um projeto muito... Pode falar essa palavra? Pode. Muito foda. Né? É teu, muito... o negócio é teu, pode falar. Sou eu que mando aqui. Não, são vocês. O projeto é bom, vem coisa boa por aí. E fala o que você pode falar aí, o spoiler que você pode dar pra gente. Não vou falar muito, tá? Porque ainda está em fase de regulamentação junto à prefeitura. Mas é um projeto que tem muito propósito. Então, é a segunda etapa do Rancho Assim Com Você, que tem um viés imobiliário, tá? Então, vai ser um negócio para quem busca investir na família, no lazer, no bem-estar. E também para quem busca ter renda passiva.
Esse é o nosso objetivo também, porque é um negócio que vai fomentar o turismo local. Se você já vem acompanhando aí nos últimos meses, a gente está fazendo muito auê com relação a novas coisas para a nossa cidade, a novos atrativos, como, por exemplo, o Passeio do Balão, que saiu em inúmeros jornais em todo o estado, tá? A gente não está falando somente de Arapiraca. Em todo o estado saiu notícias que um balão foi visto sobrevoando a zona rural da cidade de Arapiraca. Então, isso é algo inovador e que tem realmente um propósito muito grande, que é fomentar o turismo, que é fomentar a família, que é trazer para as famílias um local para que elas possam descansar, desfrutar, ter bem-estar e ter lazer. Então, isso é o que vai vir em Arapiraca, e você que é corretor, você que é consultor imobiliário, se prepara, tá? Porque isso pode ser uma coisa que muda o seu jogo, e se você estiver bem posicionado, você vai ser muito, muito feliz, tá? É um produto que você pode escolher com muita facilidade e ter muito resultado financeiro. E é bom demais ver esse movimento na nossa cidade, que está acontecendo tanta coisa, né? Sim. E a gente vê a prefeitura trabalhando muito, Arapiraca mudando muito, muita coisa boa acontecendo, muita gente de fora vindo para cá. Eu sei que a prefeitura está aí caminhando lado a lado de vocês. Exato. Nesses projetos. Isso. Né? E fico feliz de verdade, porque é um diferencial. Arapiraca é uma terra de pessoas empreendedoras, inovadoras, arrojadas. Está aí um projeto como esse, né? Saindo daqui, o único do estado. E eu fico feliz de ver, mais feliz ainda de ver que você está à frente disso também, orquestrando isso aí, participando. Quero estar aí no meio também. Te prepara, tu que vai vender um bocado. E são poucas unidades, tá, pessoal? São apenas 50 unidades. Só explicar um pouquinho do que é, de fato, o projeto, né? São unidades de chalé. Chalé A-frame é um conceito muito novo, é algo que, de fato, é pouco visto no estado. Existem poucas unidades de chalé A-frame espalhadas pelo estado, como, por exemplo, o Mar Vermelho, o Delmiro tem. Porém, um condomínio específico de chalés não tem em lugar nenhum. Somos, de fato, o primeiro. E não somente o lance do chalé, do conceito A-frame, mas tudo que está em volta do chalé, como parque aquático, como lago artificial, tudo que está em volta ali dentro do condomínio é algo surreal, tá? Então, vai ser realmente algo que vai ser transformador e inovador para a nossa cidade. E a prefeitura, sem sombra de dúvidas, apoia isso. O prefeito voou com a gente de balão, ele ficou encantado, fascinado, porque realmente é uma experiência única e incrível. Legal. E bom ver que vocês também estão alinhados com as tendências, porque esse tipo de turismo e de voltar... essa ligação do turismo com o mercado imobiliário nessa pegada aí, Sim. É o que é o futuro, já é o presente, mas é o que a gente vê de tendências. Então, ver profissionais e pessoas já alinhadas com isso dentro da nossa cidade, que é o interior de Alagoas, né, do Nordeste, a gente já ter esse passo à frente. Exato. É muito bom de ver, muito promissor. Eu fico encantada com um projeto como esses, como também com os que a Plan desenvolve, né, a Plan Arquitetura e Urbanismo, que eles têm um olhar futurista, né, inovador também. Isso. O cliente, hoje, ele é muito exigente em relação a isso. A gente vê que o mercado... Né? A gente está aqui gerando esse conteúdo para gerar mais conhecimento. Sempre eu estou trazendo especialistas, os melhores especialistas, para que a galera entenda e suba a régua, porque o cliente, ele é exigente. Exatamente. Ele quer o melhor. Então, por isso que eu também tenho parceiros como a Plan, que tem esse olhar à frente, voltado. Não está ali só... criando projetos. São projetos modernos, são projetos inovadores, sustentáveis. Um projeto como esse de vocês lá do Rancho é um projeto sustentável. Totalmente. Entendeu? Então, muito bom de ver esse movimento acontecendo, né? Fato. Luan, agora vamos para a inteligência artificial, que é uma coisa que está vindo assim, como uma enxurrada na vida do mundo, né? Na vida de todo mundo. Principalmente de profissionais que precisam se posicionar, precisam usar dessa tecnologia, se quiserem sair à frente, se quiserem continuar dentro do jogo, se quiserem vender bem, estarem bem posicionados. A inteligência artificial já é um fato, já é uma realidade, mas está no comecinho, não é? Então...
Eu diria que não está muito bem no comecinho, você está muito atrasado, tá? Está muito atrasado, porque a gente fala aí de inteligência artificial sendo usada, de fato, ali no dia a dia, desde 2023. Você vê vídeo da inteligência artificial lá em 2023, uns vídeos todo troncho, umas imagens ali mal feitas. Hoje você vê um nível de profissionalismo, de realismo enorme, gigantesco. E chega até a confundir, né? Inclusive, o Instagram está com novas políticas agora para que, de fato, o algoritmo já compreenda o que é produzido por inteligência artificial para que ele mesmo tagueie, porque as pessoas estão, de fato, confundindo o que é fictício da realidade. Para você ver o nível da realidade que a IA hoje está chegando. Só que é o que eu falo sempre, as pessoas que se aprofundam, que procuram saber, que buscam conhecimento com relação a isso, sempre vão sair na frente. E você que é consultor imobiliário, você que é corretor, se você ainda não conhecer essa tecnologia, se você não está buscando soluções que estão vinculadas a isso, você vai ficar para trás muito rápido. Eu fiquei assustada, não. Eu fiquei encantada. E até quero para mim. Quando eu fui falar contigo para convidar para vir para cá, né? E você falou, eu vou te passar um contato porque você faz as perguntas que você precisa aí. Você me passou e eu conversei com um Luan Exatamente. Artificial. Como é que eu posso dizer? O meu agente. O seu agente. O meu agente de inteligência artificial. E a resposta daquilo foi fantástica. Supriu o que eu precisava ali para o momento. Superou as expectativas e o quanto isso pode ser um braço e otimiza a nossa vida, o tempo, nos ajuda. Enquanto você está fazendo outra coisa, você tem ali um agente virtual trabalhando para você e fazendo a coisa acontecer. Fato. Isso é fantástico. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Eu criei um agente virtual, um agente de IA, que tem a minha voz, que usa a minha voz, que sabe toda a minha história, que tem toda a minha formação, que sabe todos os projetos que eu estou trabalhando no momento. Então, qualquer pessoa que entre em contato com esse agente, ele vai conseguir desenvolver uma conversa naturalmente, como se fosse de fato eu. E ele vai identificar quando você manda áudio, ele vai identificar quando você manda imagem, ele vai identificar quando você manda um documento. Ele consegue identificar, interpretar aquilo ali e pegar e vincular com aquilo que eu estou fazendo no exato momento. Então, se porventura eu estou trabalhando num projeto, ele consegue buscar essa informação no meu banco de dados e vai te trazer um feedback com relação ao andamento daquele seu projeto. Então, isso é fantástico. E isso é o que eu falo de tecnologia. Quando você conhece isso, você sai na frente, ó, muito mais dos outros. Imagina só, quanto tempo você gasta, Natália, por exemplo, para responder todas as suas mensagens no WhatsApp? Meu Deus, eu estava conversando sobre isso ontem à noite. O tempo que eu gasto de WhatsApp todos os dias da minha vida. Porque são muitas mensagens, né? Eu recebo muitas mensagens de corretores todos os dias. Só no mercado imobiliário, eu acho que eu devo ter uns 10 grupos que falam muito o dia inteiro, mas são negócios, né? Que a gente precisa acompanhar. Se você não acompanha, às vezes você perde uma informação importantíssima. Exato. Clientes, né? Aí você fala com prestadores de serviço, com clientes, com parceiros, com uma gama, porque quando eu falo de clientes, ali eu tenho cliente locador, cliente locatário, trabalho com aluguel. Trabalho com venda, eu falo com cliente vendedor, com cliente comprador. Exato. Aí eu falo às vezes, com o assistente e o funcionário do cliente vendedor. Aí eu falo com o despachante, eu falo com o correspondente bancário, eu falo com o gerente do banco, eu falo com a pessoa do cartório, com a construtora, com a minha funcionária, né? E é o dia todo. Então, eu perco muito tempo. Não menos que 2, 3 horas por dia só... Em WhatsApp? Só respondendo o WhatsApp, só pela questão de trabalho. Aí, quando você fala assim, não, mas eu tenho que produzir conteúdo para minha rede social... Em que momento você faz isso? Como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue pensar com relação a isso? Não é isso que a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? Porque eu preciso fazer isso. Aí tem o papo imobiliário, tem a minha profissão de corretora, tem as outras coisas que eu faço. Você é mãe, você é esposa, e aí? Aí eu digo, a conta não fecha, né? E aí chega a inteligência artificial... para fazer tudo isso, revolucionar. E eu sou aquela pessoa, eu era, né? Porque a gente precisa mudar. Eu era aquela pessoa que
eu sempre fui muito resistente às novas tecnologias, então eu fico ali, resistindo. Aí quando eu digo, não, agora eu tenho que abarcar. E isso é um grande erro. E quando eu comecei a usar a inteligência artificial, poxa, quanto isso poupa de tempo, de energia, otimiza a nossa vida. Tem coisas que a gente até gosta de fazer, faz bem feito sem a inteligência artificial, mas você precisa fazer muita coisa ao longo do dia. Exatamente. E uma coisa que eu falo sempre, tá? A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano, tá? Compreendam isso, pelo amor de Deus. Não fique achando que aqueles filmes futuristas que... Não é sobre isso, pessoal. A inteligência artificial não vai atender você presencialmente. Não vai atender o seu cliente presencialmente, né? Não vai. Tem um bocado de coisa que a inteligência artificial não vai fazer. Inclusive, eu estava conversando com um cliente meu, que ele é capitão da Marinha. Olha o nível de conexão, né? O nível de negócio que a gente acaba fazendo, se conectando. E esse cara, ele é um cara extremamente inteligente que ele testa muito. Olha o nível de raciocínio do cara, né? O nível de mentalidade dele. Ele é o cara que usa a inteligência artificial para testar com relação às coisas que ele faz dentro da Marinha, para buscar soluções. E ele acaba testando muito a inteligência artificial e ele falou para mim, cara, é impressionante o que ela faz, mas ao mesmo tempo ela ainda é muito limitada. E realmente ela é muito limitada. Falo, por exemplo, no meio da arquitetura. Muitas das vezes você pede para o ChatGPT, depois dessa última atualização, produzir uma imagem para te ajudar no conceito de um projeto, ela vai ser extremamente limitada, porque ela tem poucas informações ainda, ela tem uma gama e um leque gigantesco de informação, porém ela ainda está muito no início. E só para vocês entenderem, né? A inteligência... Então, foi nesse sentido que eu falei do início, porque tem muita coisa... A gente tá, se não abarcou ainda a inteligência artificial, se não usa, tá super atrasado. Mas não tá tarde para você entrar, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Que vai revolucionar tudo. Exatamente. Só que mesmo assim, ela estando muito avançada, ainda é limitada. E para você ter uma noção, a inteligência artificial ela foi produzida e articulada de forma que ela funciona igual ao nosso cérebro. Então, para você ver como a nossa capacidade humana, ao passar dos tempos, das gerações, foi acabando ficando reduzida, né? Porque hoje as pessoas buscam muita facilidade, quando na realidade, quanto mais você usa... Coisas superficiais. Quanto mais você usa a sua capacidade de inteligência, mais inteligência você tem. É assim como a inteligência artificial. Então, nós, seres humanos, a gente não usa nem 20% da nossa capacidade cerebral. Então, imagina o que a gente pode fazer. Então, a inteligência artificial pode fazer muita coisa ainda. Mas, nesse momento, você precisa entender como ela pode te auxiliar, acelerar o teu processo. Ela nunca vai substituir um atendimento humano. Ela nunca vai substituir uma reunião com a Natália sobre determinado imóvel. Mas, por exemplo, ela pode ganhar o tempo, maximizar o tempo, qualificando aquele cliente para marcar uma reunião de fato com você. Porque quantas pessoas entram em contato com você que está aí do outro lado e só pergunta sobre determinado imóvel? E quantas vezes, de fato, aquela pessoa compra? Eu já busquei informações para os meus mentorados com relação a negócios imobiliários, por exemplo, e sei quanto tempo, no mínimo, leva para a pessoa fechar um negócio imobiliário. No mínimo, de 3 a 6 meses. Uma negociação dura de 3 a 6 meses. Então, tu imagina, quantas visitas você faz? Quantas propostas você apresenta para o cliente? Quantas vezes você acaba sendo o psicólogo daquela pessoa para estar dizendo, não é assim, vamos aguardar mais um pouco, espera, não desiste e tal. Às vezes o cara tem até problema nesse período ali, problema em casa, problema financeiro, problema com a esposa, e você tem que estar lá contornando para que aquele cara não perca a decisão de comprar o imóvel. É assim ou não? E você foi generoso aí até 6 meses, viu? Porque tem clientes que você passa mais de ano trabalhando aquele cliente, até que o dia ele decide comprar o imóvel, porque a compra de um imóvel não é uma decisão tão simples. Não mesmo. Né? Para algumas, o que uma pessoa comprar uma casa de certo valor pode ser simples para outros é o negócio da vida daquela pessoa. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse feeling e a paciência de saber que nem todo negócio vai ser tão imediato, principalmente porque as pessoas têm entrado nesse mercado com a impressão, a falsa impressão, o sentimento do imediatismo, do retorno rápido. Exato. E isso não existe. Nenhum negócio, então, tá? Em nenhum negócio existe isso. Então, para quem está aí, que está entrando ou está querendo entrar acreditando nesse imediatismo, sinto frustrar-lhes,
Mas não é assim que acontece. Não é assim. Em nenhum negócio que você vai fazer. Não acredite em dinheiro rápido, não acredite em dinheiro fácil, não acredite que o mundo digital vai te entregar o resultado imediatamente, porque ele não Aquele vai. 6 em 7 pode até um dia já ter acontecido, Pode. mas aquilo não existe mais. Né? E eu falo sempre, Ou tá? existe para pessoas que já estão ali Há tempos, há anos há trabalhando. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha, porque eu sou das primeiras turmas do Érico Rocha do Fórmula de Lançamento. Quando eu entrei no mercado digital, foi em meados de 2015 para 2016. E o Érico estava ali no mercado digital desde 2012, foi quando realmente ele deu um boom ali. E uma coisa que ele falava dentro do próprio Fórmula. O 6 em 7 é algo que pode acontecer, mas é algo que foge à regra. As pessoas acham que vão entrar no meio digital hoje, vão tirar umas fotinhos arrumadas, vão colocar e criar qualquer produtinho e daqui a 30 dias está fazendo 100 mil reais. Não é assim que funciona, velho. O 6 em 7 geralmente tende a levar de 7 a 10 lançamentos para acontecer o 6 em 7. É a técnica do montinho, montão. Você faz um lançamento, aí você fez um lançamento ali, aí você conseguiu fazer, por exemplo, 2 mil reais de faturamento. Você vai pegar aqueles 2 mil reais de faturamento, você vai investir em tráfego. Aí você vai voltar agora com um lançamento de 10 mil reais. Aí você vai pegar agora esses 10 mil e vai investir novamente em tráfego, novamente em posicionamento, novamente em melhoria daquele produto, pegar as provas sociais das vendas que você fez e reinvestir no negócio, aí vai voltar agora com 30. Aí os 30 você vai pegar agora uma parte, que também você não é trouxa, né? Você vai botar, tá botando dinheiro, você vai pegar uma parte, vamos botar que você bote 20 mil. Então daquilo ali agora vai voltar 60. Até que de fato você chegue no 6 em 7, mas não é assim que acontece da noite pro dia. Muitas pessoas acham que o mercado digital, você simplesmente vai viralizar com coisa tola. Pessoal, vou falar uma parada bem séria para você. Você que é corretor, que fica fazendo dancinha, você realmente não entendeu o que é posicionamento. Não é sobre isso. A menos que você seja o cara da dancinha. Se você for o cara da dancinha, que tem um cara que eu sigo ele, acompanho, e eu acho ele fantástico como corretor, que é o Neto. Não sei se você já viu, é um cara que vende imóveis em Alphaville. Depois vocês procuram Neto Imóveis. Cara, eu acho o conteúdo do cara surreal. O cara é engraçado, o cara é dinâmico, o cara vende casa para o jogador de futebol. O cara só mexe com um empresário gigantesco, o cara trabalha em Alphaville, no Tamboré. Então, cara, o cara ele tem que ter uma autoralidade gigantesca para que ele consiga transmitir isso. Então, se o Neto fizer uma dancinha no Instagram dele, não vai ser nada de inovador ou nada de que vai constranger ali a audiência dele. Pelo contrário, é o que ele já está habituado a fazer. Ou até se fizer a dancinha, como eu tenho um parceiro, um amigo que veio já para cá, que é o Evilásio Almeida, e que ele é um excelente profissional. A dancinha, ele não está fazendo a dancinha para... como é que eu posso dizer? Para fazer sucesso e vender pela dancinha. A dancinha é um plus, mas ele é um excelente profissional. Ele faz um trabalho muito bom. Aí, beleza. Mas você achar que você vai fazer uma dancinha, você vai ganhar dinheiro com a dancinha, você vai vender pela dancinha? Não vai. Não é assim que funciona. É o que eu estou falando. É sobre o que você realmente já é. Quando você faz algo somente pela modinha, você não vai ter resultado, porque a modinha não se sustenta. No período que eu me divorciei, eu fui buscar sobre o comportamento humano de fato. E aí eu vi que uma pessoa só pode fingir ser o que ela não é por no máximo 8 meses. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Caralho, faz sentido, porque eu fui perguntar às pessoas que me conheciam há muito tempo. Não sabia desse tempo. Isso é real. Que legal. Existem estudos, mas eu sempre achei isso. Eu digo, o tempo, ele sempre mostra. Não tem como. Você pode mentir aqui. É aquela história que eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? fulano... Você vê fulano fazendo uma encenação, sendo que você conhece o fulano. Exato. E aí você diz, fulano tá enganando todo mundo. E antes, quando você é mais jovem, você fica angustiado. Fulano tá enganando todo mundo. Não é possível que ninguém esteja vendo aquilo que eu já estou vendo. Mas aí... Chega uma hora, nego velho. Você não sustenta mais. Que o negócio não sustenta. Não tem como. Em lugar nenhum no mundo. Existe estudo que comprova que uma pessoa só consegue fingir ser o que ela não é por no máximo 8 meses. Pode pesquisar, esse dado é real, tá? Bom saber que o tempo é menor que eu imaginava. É, bem menor.
Claro que existem pessoas que vão fugir à regra, tá? Que tem aquela parada assim, os psicopatas, né? E que diz assim, ó, uma mentira que tá cheio contada de psicopata, viu? mais de 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Ele mente tanto que ela acredita e se torna verdade. Né? Tem esses casos. Tem que esses são casos. raríssimos, mas acontecem. Então, isso se encaixa perfeitamente aqui. Velho, não adianta você querer ser um consultor imobiliário que vai estar fingindo uma realidade que você não tem, que vai estar fingindo ser uma coisa que você não é, que vai estar fingindo ser o melhor dançarino, quando na realidade você nem gosta daquilo ali, está fazendo só para aparecer. Não vai, porque quando vier a primeira crítica, você vai cair, porque você não consegue sustentar isso. E tem uma coisa... o cliente chega, você é uma coisa ali. Eu puxo isso para o seu nicho, que também é nosso, né? Para a sua praia aí, do posicionamento, que você na internet você faz e acontece. E o cara chega e diz... Não é nada do que eu pensei, é totalmente diferente, é uma capa, é uma mentira, é uma farsa. Exato. E até falo isso, a gente falou aqui de inteligência artificial, de tudo, e você falou, não adianta, não pense que a inteligência artificial substitui. Né? Eu trago isso para um parceiro nosso como Comercial Casa Nova, que vende materiais para construção e entrega no tempo, tem materiais de qualidade, um atendimento maravilhoso. Você que está aí construindo ou quer indicar para o seu cliente, Comercial Casa Nova, tradição aqui em Arapiraca, uma empresa super séria, íntegra, e eu sou muito feliz de tê-los como nossos parceiros aqui no Papo. Não é Show. Isso? E aí o que acontece muito, tá? E uma dica para você que é consultor imobiliário, se liga só. Se você quer de fato ter sucesso, se você de fato quer ter resultado na sua vida, você tem que colocar uma programação dentro da sua cabecinha. Você não deve estar vinculado nem a crítica, nem a elogios. Você tem que zerar esses dois números dentro da sua cabecinha para que você não seja movimentado nem por crítica, nem por elogios. E aí, de fato, você vai estar ativando o resultado dentro de você. Porque você não vai estar preocupado com o que A ou B vai falar. Então, às vezes, você é o cara que fez a dancinha. Você não é o cara da dancinha, mas você fez a dancinha pela modinha. Mas quando vem a crítica, você se chateia. Você não está preparado para converter aquela energia. E dentro do meio digital, quando você tem a mentalidade certa, você está sempre ganhando no jogo. Como assim? Seja de forma positiva ou de forma negativa, quando você sabe jogar o jogo do posicionamento e da internet, você sempre ganha. Falem bem, falem mal, falem de mim. Eu não estou pouco cagando e andando para quem fala mal de mim na internet, ou para quem fala que o Luan é isso ou aquilo, porque eu sei exatamente como usar aquela energia a meu favor, seja para o bem ou seja para o mal. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, o tempo está acabando, infelizmente, porque você vai voltar algumas vezes ainda pra gente... Espero, tá? A gente tem microtemas para desenvolver. Micro não, né? Subtemas aqui, que daria o dia todo de podcast. Exato. Mas você se aproximou aí espontaneamente de um tema que eu acho que é perfeito para o nosso fechamento. A mentalidade. Né? De você saber que você está fazendo o que é certo ou que você está visando um resultado ali, é aquilo que importa. Se você é íntegro na sua conduta e o seu objetivo é íntegro, ele é verdadeiro, ele tem propósito, ele não fere ninguém, e ele tá ligado com quem você é, você tem que focar nisso aí mesmo. Ficar mudo, né? Cego para as críticas e também para os elogios, porque isso infla o ego. Exato. E a gente sai um pouco da linha e perde um pouco da noção da realidade. E tem uma parada, tá, Natália? As pessoas, eu vou falar uma verdade para vocês. As pessoas mentem. Velho, nunca, inclusive dentro da mentoria tem esse exercício que você fez logo nas primeiras aulas. Não pergunte às pessoas que te conhecem o que elas acham sobre você. Elas sempre vão mentir, velho. Elas sempre vão falar coisas para querer te agradar, quando na realidade é uma mentira. Elas sabem muito bem o que é que vai inflar o teu ego, o que é que vai te fazer bem, o que é que não vai te machucar. Quando, na realidade, quando você precisa, de fato, ter resultado na sua vida, existem pontos de melhoria que você precisa ter. Existem pontos a serem melhorados que você precisa fazer, botar o pé, bater o pé e dizer, eu vou mudar disso aqui. Isso é ponto de melhoria, porque não tem como você ter resultado e fazer a mesma coisa que você faz hoje. E às vezes, você falou aí, as pessoas vão te elogiar, vão querer, né, falar coisas boas.
nem sempre, às vezes também as pessoas vão fazer uma crítica ali, pode ter várias coisas ali por trás daquilo, e aquilo às vezes te derruba. Mas a melhor pessoa que vai saber sobre você é você mesmo. É você mesmo. Mas você precisa ser muito pé no chão e você precisa ser muito realista. Exatamente. Né? Para você também não estar o tempo todo com autopiedade, né? Se sabotando, passando a mão na cabeça, ou também quando o contrário. É uma coisa que eu tenho comigo, às vezes, que eu sou muito autocrítica. E, às vezes, você também se chicoteia um bocado, se machuca um bocado. Exato. E poderia acelerar muito mais rápido o seu processo quando você está se cobrando de coisas desnecessárias. Sendo perfeccionista demais e aquilo te trava, te puxa, te impede de dar alguns passos. Então, é uma linha tênue que a gente precisa caminhar, saber... saber o limitezinho dela, o limiar. É muito delicado isso. Só que você só vai saber de fato dessa linha quando você consegue se fazer as perguntas certas. Não é esperar que as pessoas te façam as perguntas certas. Sim. É você aprender a se perguntar se aquilo ali é coerente com o teu propósito. Por isso que o tipo de marketing que eu faço é o marketing de propósito. É você se perguntar. É você buscar das pessoas certas. Buscar do alvo certo. O que está alinhado com aquele teu propósito. Isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui faz sentido com o meu posicionamento. Isso aqui faz sentido com o meu produto, isso aqui está alinhado com o meu prospecto, essa comunicação aqui está coerente. Peraí, o que de fato eu quero para a minha vida? Aonde é que eu vou chegar? Em quanto tempo eu quero chegar? O que é que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Com quem eu vou? Quando você responde essas perguntas para você e se faz da forma correta, aí você, eu estava no caminho errado esse tempo todo, ou então, rapaz, eu estou bem perto. Se eu ajustar isso aqui, alinhar isso aqui, corrigir isso aqui, a gente vai embora. Então, quando você faz a pergunta certa, você sempre vai chegar no lugar certo. Eu tenho muito isso comigo, que as perguntas movem a gente, não são as respostas que a gente já tem pronta do mundo, são as perguntas que a gente faz para a gente mesmo. Exato. Já dizia aquele comercial da Globo, né? São as perguntas que movem o mundo. Eu não lembro não desse comercial, mas... Tu não lembra? Não. Mas, e ainda vou mais além, a gente tem uma porção divina dentro da gente. Sim. Né? A sabedoria divina está dentro da gente, né? A gente conversa com Deus o tempo todo dentro da gente. Então, antes de conversar com outra pessoa, a gente pode acessar isso com a gente mesmo. Sim, perfeitamente. Você falou uma parada que é muito importante. Quando você fala no início ali da quantidade de coisas que eu faço, isso era coisas que já estavam dentro de mim. Eu já vim com essa programação. E todo mundo já veio com a programação. Porque como você falou, a nossa mente, ela é uma indústria infinita. É infinito. Você consegue... Quanto mais você usa, mais coisas, mais habilidades você consegue ter. Inclusive, no outro podcast que eu fiz, eu falei exatamente sobre a criatividade. E a criatividade é quanto mais você explora a sua criatividade, mais criatividade você tem. E a criatividade nada mais é do que o repertório que você carrega. Então, quanto mais coisas você tem, mais coisas você faz. Você já vem com todos os drives instalados dentro de você. Só que à medida que você vai crescendo, você vai empilhando coisas, as pessoas vão colocando falsas verdades em você e você, infelizmente, vai acreditando por falta de conhecimento naquelas falsas verdades dos outros e isso acaba bloqueando você de acessar coisas novas. Só que eu falo sempre dentro da mentoria, todas as respostas de quem realmente você é, de quem realmente você veio para ser, de qual realmente é o seu propósito, já está dentro de você. Você só precisa se perguntar da forma certa e escavar da forma correta. Porque você tem tantas habilidades, você sabe fazer tantas coisas, só que você, às vezes, nem percebe que sabe fazer. O que eu fico mais triste, não é nem triste, entre aspas, assim, o que é ruim de constatar é que isso eu acho que menos de 5% da população das pessoas entendem isso no detalhinho, na sua essência. Na essência, no detalhe da essência. Isso, exploram isso, né? E aí eu queria que você deixasse a mensagem final, assim, pra galera que tá assistindo aí. Já ficou muita coisa aqui boa. Eu acho Mas também, aí dê uma lapidada nisso, porque a cabeça tá já borbulhando, assim. Mas deu um fechamento? Se você é consultor imobiliário, você quer entrar no mercado da forma correta, se você quer fazer a sua jornada e ir para um próximo nível, tenha mentores. Não estou falando aqui para vender meu peixe, tá? Isso não é uma mensagem para você me procurar e ter acesso à minha mentoria. Não. Tenha mentores. Se você quiser ter mentor do meio imobiliário, vá ter. Mas sempre tenha pessoas que te guiem, que já passaram pelo caminho que você está agora.
O quanto você avançou, por exemplo, depois de ter as instruções corretas. Porque quando você tem a instrução correta, você acaba se conectando com as pessoas certas, você acaba vendo oportunidades que você não enxergava, porque uma oportunidade só é oportunidade para o olho treinado para ver se aquilo é oportunidade ou não. Tem muitas oportunidades que batem na sua porta e você, por cegueira, porque a cegueira é a falta de consciência, a consciência é a clareza. Quando você joga a luz no lugar correto, você tem a clareza para observar que aquilo é uma oportunidade para você. Então, quando você está andando com as pessoas certas, você se conecta com as pessoas certas, você tem acesso às oportunidades certas e você acessa os outros níveis que tem. Então, tem muita coisa que você está deixando de fazer exatamente por não saber. Então, só busca o conhecimento. Perfeito. Não para, não desiste e continua assistindo um conteúdo como esse. Natália está aqui ofertando ouro para vocês. Tem muita coisa que eu falei aqui hoje. E gratuitamente. Tem muita coisa que eu falei aqui hoje que eu só falo, de fato, dentro da minha mentoria, de forma mais detalhada. Mas o que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que se eu estivesse ouvindo do outro lado e dizer, poxa, esse cara falou aqui, é um drive importante. Isso aqui é coisa que, se eu praticar, eu já consigo ter um resultado amanhã. E a gente estava falando o tempo inteiro ali de coisas imediatistas, mas resultado não é obrigado ele ser gigantesco. Os micro-resultados é o que faz você ter aquele resultado gigantesco que você tanto sonha. É o empilhamento. Não existe resultado gigantesco do dia para a noite. Você vai empilhando ali mini resultados, como você falou. Os micro-resultados. E depois você tem um resultado. Exatamente. É o plantio constante. Não tem um plantio só, não. Não. Então, se você só praticar grande parte das coisas que a gente acabou falando aqui nessa conversa hoje, você já vai começar a ter micro-resultados. Isso eu não tenho dúvidas. Então é isso, a mensagem é essa. Perfeito, Luan, perfeito. Só me segue, tá? Você quer saber, se você quiser saber mais, fantástico. me segue. Então fale aí sobre os seus canais. Show, e o que as perfeito. pessoas podem encontrar, como podem te encontrar. Tá, então se você quiser me encontrar, se você quiser saber mais sobre o que de fato eu faço, sobre todas as coisas que eu faço, e também sobre as que eu não faço, tá? Porque eu não faço tudo, né? É só você me seguir lá no Instagram, no @luancarlos_oficial com 2 Fs. Quando você colocar Luan Carlos, quando você está assistindo esse conteúdo aqui, já vai aparecer automaticamente, porque o teu algoritmo ele é inteligente, tá? Então, só digita lá Luan Carlos, que automaticamente o seu celular já está ouvindo, ele já vai me colocar direto na sua frente. E um outro ponto, se você quiser testar a inteligência artificial que a Natália acabou de ver, só é você clicar no link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? E você vai testar como é que funciona o meu agente de IA e que você também pode ter um. Basta você entrar em contato lá e agendar a sua sessão comigo. O cara é vendedor, aprendam. Aprendam, porque ele disse que era vendedor e ele não mentiu. Não minto, não. Não pode mentir. E eu errei, fui moleque aqui, que no começo eu não falei da minha amiga Marta e da princesa Tereza, né? Eu ali apresentei e não falei. Marido de Marta e pai de Tereza, aquela fofura. Dos olhos verdes, tá? Linda demais. Um beijo pra vocês. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, as portas estão abertas, vamos falar sobre muita coisa aqui ainda. Espero, tá? Sobre os projetos. Pessoal, cobrem. Cobrem. Deixem as suas sugestões aí. Comentem o que vocês acharam. Compartilhem para quem precisa ver e continuem por aqui, porque vem muita coisa boa. E eu quero mandar um abraço e um agradecimento ao pessoal da Prefeitura de Arapiraca, ao meu amigo Luciano Barbosa, a Perucaba, o Bairro Planejado, ao Grupo Alamedas, ao Sidney, meu amigo, meu parceiro aí, e a Plan Arquitetura e Urbanismo. Continuem por aqui e vamos para o próximo episódio que tá incrível. Tchau.